O milionário e a menina autista. Apostando 1 milhão, ela mostra como acalmar seu cão. Na agitação de uma cidade onde homens de terno Armani desfilam com sorrisos de contentamento, um boato começou a se espalhar como fogo em palha seca. O milionário Rafael, o rei das finanças, se verá frente a frente com uma menina autista, que está prestes a apostar R$ 1 milhão. E tudo isso por causa de um vira-lata? Com essa chamada, os jornais despertaram a curiosidade da população. Afinal, quem era essa jovem que ousava desafiar o magnata? Sofia, com seus 20 anos e um olhar que parecia enxergar muito além deste mundo consumista, vivia à margem desse luxo egoísta. Em seu colo estava Max, um cachorro vira-lata que, de tão especial, parecia ter uma magia própria. A muitos, ele era só um cão, mas para Sofia, ele era um amigo inabalável e um elo com a natureza que poucos notavam. Max tinha um dom incrível. Conseguia acalmar as pessoas em crises, e crises era o que mais assolava a cidade dos milionários. A competição que estava por vir prometia ser um espetáculo. Rafael, cercado por assessores e admiradores, via com certo desprezo a ideia de uma jovem com um cachorro bagunçado enfrentando sua gleba de luxo. Mas havia algo intrigante na expressão de Sofia. Era quase como se ela desafiasse não apenas o homem mais rico da cidade, mas o próprio conceito de sucesso que ele personificava. Enquanto as semanas passavam, a cidade estava em polvorosa. Os boatos cresciam. A competição aconteceria em um parque coberto com flores que mais pareciam saídas de um conto de fadas. Haveria um público imenso, prontos para ver o que a jovem e seu vira-lata poderiam fazer. Mas o que ninguém sabia é que, para Sofia, ganhar não era sobre o dinheiro. Estava em jogo algo mais profundo. Uma luta interna contra demônios da infância que a moldaram. Sombrios como tempestades. A perda de um irmão que não compreendia suas peculiaridades e a frustração de um mundo que insistia em rotulá-la. No dia da competição, o sol brilhava no céu azul, mas havia um clima pesado no ar. Rafael estava focado em ganhar a competição, até que, em um momento inusitado, ele viu Max. O cachorro se aproximou dele como se percebesse a montanha de inseguranças que o milionário carregava sobre os ombros. Uma onda de inquietude cruzou a mente de Rafael enquanto ele notava que sorriso no rosto de Sofia se transformou em uma expressão de determinação. Justo quando a competição começou, um caos se instalou. Gritos, aplausos e murmúrios ensurdecedores preenchiam o recinto. Rafael sentiu uma pressão crescendo em seu peito como um balão prestes a estourar. Mas naquela confusão, algo mudou. Ele viu como Sofia tranquilizava não apenas seus adversários, mas a plateia com seu calor e conexão genuína com Max. Foi nesse instante que uma revelação estrondosa tomou conta de sua mente. Ele se questionou profundamente. O que era, de fato, o sucesso? O que ele estava realmente buscando em sua vida? Com a adrenalina pulando e o coração batendo, Rafael sentiu um nó na garganta. Ele não sabia, mas estava prestes a aprender muito mais do que imaginava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o caos da competição tomava conta do parque, os olhares estavam fixos em Sofia e Max. As palmas ecoavam e a tensão palpável criava uma espécie de eletricidade no ar. Mas no momento em que Rafael estava prestes a se questionar o que era realmente o sucesso, algo cortante ocorreu. Uma sombra surgiu entre a multidão. Uma figura familiar, mas ausente, apareceu de repente no meio da confusão. Era Clara, a melhor amiga de Sofia na infância. Alguém que ela não via há anos. Mas algo estava errado. Clara estava pálida e trêmula, olhares apressados seguindo sua figura angustiada. Um silêncio momentâneo caiu sobre o público quando ela começou a gritar. Sofia, não faça isso! Você não pode! Você não sabe! As palavras dela cortaram como facas. O olhar de Rafael se voltou para Sofia, escaneando seu rosto, enquanto as reações da multidão variavam entre confusão e choque absoluto. O coração de Sofia começou a acelerar. Um nó se formando na garganta. O que Clara estava tentando dizer? O que ela sabia que Sofia ignorava? A pressão no peito de Rafael aumentou. Ele olhou para Max e parecia sintonizado com a tensão crescente, e pela primeira vez sua confiança vacilou. Sofia olhou para Clara com medo e expectativa. Clara, o que você está fazendo aqui? Sofia gritou, sua voz tremendo, misturando desespero e determinação. Eu precisava te avisar. Não é só uma competição. Está em jogo seu verdadeiro eu. O que você descobrirá pode mudar tudo. A multidão começou a murmurar, vozes questionadoras que se misturavam ao ruído ensurdecedor. Rafael, em meio à pressa do momento, não entendia. O que Clara estava insinuando? O que ela sabia que podia jogar tudo o que estavam tentando construir por terra? Eu nunca quis que você descobrisse assim, mas você precisa entender. Houve coisas que eu nunca te contei, Clara continuou, quase em pranto. Se você ganhar, pode perder a liberdade. Por favor, não continue. As lágrimas escorriam pelos olhos de Sofia. A conexão que sempre teve com Clara desmoronava numa fração de segundo. Rafael olhou para Sofia e uma chaga se formar dentro dele. Quem aquela menina realmente era? Qual era o segredo obscuro que sua melhor amiga estava tão desesperada para proteger? Sofia, em estado de choque, se virou para Max. Ele a olhava com a sabedoria de um amigo fiel, ciente de que um arco de revelações se aproximava. O calor que ela sentia estava substituído por uma nuvem de incertezas. Rafael, perdida entre a competição e a revelação, sentiu uma onda. Que impotência! Estava lutando pelo que exatamente? Agora ele estava dentro de uma narrativa que o desafiava mais do que a luta por 1 milhão. A plateia estava com olhos arregalados. O murmúrio crescera. Sofia engoliu em seco. O que mais ela não sabia? E o que estava em jogo não era apenas um prêmio, mas a própria essência de quem ela era. O vento soprou, levando consigo as esperanças e o choque.
O futuro de Sofia e Rafael estava prestes a ser alterado de maneiras que nenhum deles podia imaginar. E a verdadeira competição ainda estava por vir. O murmúrio da multidão cresceu e o cenário parecia pesado de dúvidas e medos. Sofia, com o coração acelerado, olhou para Clara, que tremia visivelmente. O que ela poderia estar escondendo? O que significava aquele verdadeiro eu mencionado? Rafael, ainda tentando entender, sentiu o peso desse novo elemento na competição. Todo o ardor pela vitória agora parecia irrelevante. Enquanto Sofia processava o que Clara dissera, uma onda de desespero a atravessou. Ela apertou Max, que a olhava com olhos solidários, e murmurou: "O que está acontecendo, Clara?" As palavras saíram como um sussurro entre a confusão da competição. "Eu não queria que você soubesse assim. Sofia, você pode..." Clara hesitou, seus olhos cheios de lágrimas. "Há mais coisas em jogo. Coisas que você nem imagina." A voz dela se quebrou enquanto a multidão aguardava ansiosamente. O caos ao redor parecia diminuir à medida que o público se concentrava nessa conversa íntima. Rafael, intrigado e agora cônscio da tensão, tentava ouvir cada palavra. Por que tudo isso importava? A frustração crescia em seu peito. Mas Sofia estava cada vez mais perdida. Precisava de alicerces, de algo que a mantivesse firme. O conforto de Max era tudo o que tinha. O calor do cachorro era a única certeza em meio ao turbilhão. Se você ganhar, você perderá a conexão que sempre teve com seu irmão, Clara exclamou, olhando fundo nos olhos de Sofia. Um silêncio absoluto tomou conta do parque. Ah, aquela frase cortou o ar como um grito que atravessava a bruma da competição. Sofia congelou, paralisada. O rosto da melhor amiga trazia uma mistura de pavor e preocupação. O que você quer dizer? O que seu irmão tem a ver com isso? A pergunta saiu quase como um grito. As pessoas em volta sussurravam. Rafael notou que alguns pareciam perplexos, enquanto outros olhavam com um misto de empatia e incredulidade. Uma súbita movimentação na multidão interrompeu o clima tenso. Uma figura conhecida, mas há muito desaparecida, apareceu. Era o pai de Sofia, alguém que ela não via desde a infância. O homem tinha um olhar distante, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Mas o que ele estava fazendo ali? O coração de Sofia pulou em seu peito. Havia algo mais em jogo. Sofia! Ele gritou, atravessando a multidão como um homem em chamas. Você não deveria estar aqui. Não agora. O desespero nos olhos do pai dela fez com que seu estômago se revirasse. Ela nunca o tinha visto tão vulnerável. O caldeirão de emoções fervia agora. Clara respirou com dificuldade. E Rafael, atordoado, procurava respostas. O que havia acontecido para que aquele pai, tão ausente, retornasse no pior momento possível? Ele sabia algo que o resto da cidade ignorava? A pressão no peito de Rafael aumentava. Segredos pairavam no ar, como nuvens escuras, ameaçando uma tempestade. Sofia olhou entre Clara e seu pai, e a sensação de desespero tomou conta dela. A competição agora era um mero jogo de cada um por si. As palavras dos dois ecoavam em sua mente como gritos apinhados. O que você descobrirá pode mudar tudo. E você não deveria estar aqui.
Eram avisos, sinos de alarme, que anunciavam um cataclismo à espreita. O predomínio do que era importante estava mudando à sua frente. A verdade poderia não ser o que ela esperava, e esse sucesso poderia levar a algo bem mais sombrio. Em meio à gritaria, uma nova revelação se formou. O que era ganhar 1 milhão quando a verdadeira liberdade poderia estar em jogo? Como um eco nos recessos de sua mente, a pergunta martelava sem parar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E o que mais ela não sabia, Sofia congelou as palavras de Clara ecoando em sua mente como um grito ensurdecedor. O que você quer dizer? O que seu irmão tem a ver com isso? O ar ao redor parecia ficar pesado, quase irrespirável. O público continuava em silêncio, atônito com a súbita tensão. Rafael, que observava tudo de longe, sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Foi então que, em meio à confusão, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Um grito aterrorizado. Uma explosão de som. Uma onda de pânico percorreu a multidão. A multidão se virou em direção ao som. Pessoas gritando, empurrando-se na tentativa de escapar de algo que ninguém conseguia ver. E então, o que parecia ser um sonho se transformou em um pesadelo. Uma figura surgiu entre as sombras da multidão, vestida de preto, com um capuz cobrindo o rosto. Armado, levantou uma arma em direção ao céu e gritou: "Ninguém se mexe!" Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. O coração de Sofia disparou. As mãos tremiam. Rafael se sentiu paralisado, sem saber o que fazer. A única coisa que decidiu foi olhar para Max, que estava ao lado de Sofia, inquieto, mas silencioso. O clima de calma que sempre emanava dele era um conforto em meio à tempestade que se formava. Clara gritou: "Sofia, se abaixe!" Mas era tarde demais. O homem disparou e o eco do tiro reverberou no parque como um trovão. A multidão entrou em pânico, muitos caindo, outros correndo em direções opostas. Rafael, tomado pelo instinto, correu em direção a Sofia, que estava imóvel, os olhos arregalados. "Vamos!" ele gritou, puxando-a pelo braço. Mas antes que pudessem se mover, o homem avançou em direção a eles. "Vocês! Para cá!" Ele os encarou, o olhar revelando desespero. "É isso que você quer, Sofia? O que você realmente deseja? Porque este lugar não é seguro." A pergunta dele cortou a atmosfera. Sofia, em choque, apenas balançou a cabeça. Algo nessa situação estava errado. O que ele queria dizer com aquilo? Mas a adrenalina tomou conta e ela não teve tempo para pensar. O homem parecia saber mais sobre ela do que todos os ali presentes. O fluxo da competição se transformou em um caos sem precedentes. Rafael, segurando firme a mão de Sofia, a puxou para o lado, enquanto o homem continuava a gritar: "Vocês não entendem o que está em jogo. Não é apenas diversão, é sobre controle." A multidão já não era uma multidão. Era uma massa em pânico, pessoas tentando escapar, se empurrando, desesperadas. O que estava acontecendo? O que aquele homem queria? A única certeza que sobrava era a sensação de que tudo que Sofia acreditava estava prestes a ser desmantelado. Então, em meio ao tumulto, algo pode ser ouvido. Um alarme. As sirenes da polícia começaram a tocar ao longe, mas ainda não era seguro. O homem olhou de lado, visivelmente nervoso, como se a simples ideia da chegada da polícia fosse uma ameaça.
O controle que ele pensava ter estava prestes a se desfazer. Você quer mesmo saber do seu irmão, Sofia? O olhar do homem cortou a multidão, mirando diretamente nela. Ele está mais próximo do que você imagina. Você não tem ideia do que está por trás de tudo isso. O que você montou como um jogo pode se tornar uma prisão. Rafael trocou olhares com Clara. O que esse homem sabia? Um nó se formou na garganta de Sofia. A conexão com seu irmão, uma sombra que sempre a seguiu, agora parecia mais real, mais ameaçadora. As revelações não paravam de se acumular como nuvens de tempestade. Você precisa de coragem para enfrentar o que você realmente é, Sofia. O homem terminou em uma explosão de frustração. A liberdade que você deseja pode não ser o que você pensa. E com isso, um novo grito de terror irrompeu da multidão. Todos se viraram quando, de repente, uma série de explosões ecoaram. Fogos de artifício? Não eram fogos. Eram tiros. E no meio da confusão, Clara gritou novamente. Sofia, você precisa sair agora! O tempo parecia ter parado. O que estava em jogo havia se tornado muito mais do que um simples prêmio. O que ela realmente estava prestes a descobrir e o que mais estava escondido no passado, que poderia irromper como um furacão. Max não se afastava, mas sua presença reconfortante não mais soava como um abrigo. O futuro agora é incerto, e uma série de revelações aguardava. Talvez aquele milhão fosse a coisa mais simples a se perder. Sofia congelou, as palavras de Clara ecoando em sua mente como um grito ensurdecedor. O que você quer dizer? O que seu irmão tem a ver com isso? O ar ao redor parecia ficar pesado, quase irrespirável. O público continuava em silêncio, atônito com a súbita tensão. Rafael, que observava tudo de longe, sentia um frio na espinha. O que estava acontecendo? Foi então que, em meio à confusão, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Um grito aterrorizado. Uma explosão de som. Uma onda de pânico percorreu a multidão. A multidão se virou em direção ao som. Pessoas gritando, empurrando-se na tentativa de escapar de algo que ninguém conseguia ver. E então, o que parecia ser um sonho se transformou em um pesadelo. Uma figura surgiu entre as sombras da multidão, vestida de preto, com um capuz cobrindo o rosto. Armado, levantou uma arma em direção ao céu e gritou: "Ninguém se mexe!" Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. O coração de Sofia disparou. As mãos tremiam. Rafael se sentiu paralisado, sem saber o que fazer. E a única coisa que decidiu foi olhar para Max, que estava ao lado de Sofia, inquieto. O clima de calma que sempre emanava dele era um conforto em meio à tempestade que se formava. Clara gritou: "Sofia, se abaixe!" Mas era tarde demais. O homem disparou e o eco do tiro reverberou no parque como um trovão. A multidão entrou em pânico, muitos caindo, outros correndo em direções opostas. Rafael, tomado pelo instinto, correu em direção a Sofia, que estava imóvel, os olhos arregalados. "Vamos!" ele gritou, puxando-a pelo braço. Mas antes que pudessem se mover, o homem avançou em direção a eles. "Vocês, para cá!" Ele os encarou, o olhar revelando desespero. "É isso que você quer, Sofia? O que você realmente deseja?" "Por que este lugar não é seguro?" A pergunta dele cortou a atmosfera. Sofia, em choque, apenas balançou a cabeça. Algo nessa situação estava errado.
O que ele queria dizer com aquilo? Mas a adrenalina tomou conta e ela não teve tempo para pensar. O homem parecia saber mais sobre ela do que todos os ali presentes. O fluxo da competição se transformou em um caos sem precedentes. Rafael, segurando firme a mão de Sofia, a puxou para o lado, enquanto o homem continuava a gritar: "Vocês não entendem! Não entendem o que está em jogo! Não é apenas diversão! É sobre controle!" A multidão já não era uma multidão. Era uma massa em pânico, pessoas tentando escapar, se empurrando, desesperadas. O que estava acontecendo? O que aquele homem queria? A única certeza que sobrava era a sensação de que tudo o que Sofia acreditava estava prestes a ser desmantelado. Então, em meio ao tumulto, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, que parecia familiar, passou pela multidão e parou em frente ao homem. "Parem! Todos parem!" Ela gritou, e os olhos de todos se voltaram para ela. Era Ana, a mãe de Sofia. Mas, estranhamente, ela não se parecia com a mulher que Sofia lembrava. Havia algo sombrio na sua expressão. Um olhar que carregava tristeza e determinação. "Mãe!" Sofia sussurrou, o coração em choque. Ana olhou para ela e a expressão revelava um misto de dor e amor. "Sofia, você precisa entender. Tudo o que você sabe está prestes a mudar." O homem surpreso hesitou. "Você não deveria estar aqui." Ele a confrontou. "Isso não é o que você queria." Ana avançou, ignorando a arma que estava diante dela. "Não é sobre o que eu quero. É sobre o que você está prestes a destruir." Ela olhou para a multidão, um apelo fervoroso em seu olhar. "Sofia, você não pode perder quem você realmente é." Rafael, confuso, olhou entre as duas. O que está acontecendo? Ele não sabia como reagir. A pressão do caos ao redor crescendo. O homem armado balançava a arma, mas parecia atordoado com a presença da mãe de Sofia. "É! Agora ou nunca!" Ana bradou, e todos na plateia prenderam a respiração. Claras revelações dançavam na atmosfera. A tensão se tornando insuportável. Havia mais segredos ocultos entre aqueles três do que qualquer um poderia imaginar. Então, em um movimento súbito, o homem apontou a arma diretamente para Ana. "Você me fará perder tudo!" O desespero tomou conta e Sofia gritou. Um tiro disparou. O som ecoou e o mundo pareceu parar. Sob a superfície agora, estava prestes a vir à tona, revelando traumas inimagináveis e laços que poderiam nunca mais ser reparados. E a pergunta pairava no ar: quem realmente estava em perigo? Sofia congelou. A cena se desenrolava em uma velocidade insana. O eco do disparo ainda reverberava em seus ouvidos, mas a imagem de sua mãe sendo ferida estava fixada em sua mente como uma bestialidade. Ana caiu ao chão e o mundo à sua volta se tornou um borrão. Rafael sentiu que o coração parava. "Mãe!" Sofia gritou, a voz rasgada, enquanto se jogava para perto de Ana. O frenesi da multidão se tornava um rugido distante. Como um pesadelo, tudo acontecia tão rápido. A arma do homem ainda estava levantada, mas o ambiente que antes era cheio de gritos, agora estava envolto em um silêncio quase respeitoso, como se todos estivessem absorvendo o horror da cena. Rápido como um relâmpago, o homem avançou, e Sofia não soube o que fazer. O pânico tomou conta. O olhar de Clara estava atônito, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto dela. O que estava acontecendo? O que havia levado Ana a se colocar em perigo daquela forma? "Rafael?"
Com o estômago revirado, percebeu que ali não se tratava apenas de uma competição. Era algo muito mais profundo. O homem encapuzado parecia se deliciar com o caos. Vocês não prestam atenção, não é? Tudo isso tem um propósito. Ele gritou, o olhar fixo nos olhos de Sofia. Se você não entender isso, vai perder tudo o que você ama. Outra explosão de gritos reverberou pela multidão. Mas Sofia estava focada apenas em sua mãe. Ela a segurava, a mão tremia. O sangue começava a manchar a grama verde ao redor. Mãe, fala comigo! Ana olhou para Sofia, seus olhos tristes, mas determinados. Sofia, sua vida é uma mentira, não é o que você pensa. A respiração de Ana era cada vez mais lenta. E dentro daquela frase simples, tudo pareceu desabar. Antes que Sofia pudesse processar, um novo grito se ergueu atrás da multidão. Olharam para trás e viram a polícia chegando. Sirenes ecoando, luzes intermitentes. Não, não, você não pode ir assim! O homem gritou e, num movimento rápido, apontou sua arma para o céu novamente. Seus erros vão se revelar agora, Sofia. Você está mais presa do que imagina. Com um movimento repentino, o homem disparou outro tiro, não em direção à multidão, mas diretamente em um ponto acima onde uma bandeira tremulava. A bandeira despencou, revelando um dispositivo. Uma bomba. O terrível cenário congelou os corações. A multidão estremeceu, agora consciente do verdadeiro perigo. Sofia viu o desespero crescente nos olhos de Rafael. Ele gritou, corre! Todo mundo corre! E todos começaram a correr, exceto Sofia. Ela não conseguia se mover. O pânico ainda era pouco, perto da preocupação com sua mãe. Ana, fique comigo, gritou Sofia, mas a dor a envolvia como uma tempestade. O rosto da mãe estava pálido e suas mãos estavam frias. Então, em um momento que parecia dilatar o tempo, Ana sussurrou: o segredo é sobre seu irmão. Ele está mais perto do que você imagina. O que eu fiz? As palavras dela ecoaram, abrindo um poço de dúvidas e perguntas. O que isso significava? O que Ana havia feito? O que mais estava escondido? Então, um novo eco, uma voz familiar rompeu o caos. O pai de Sofia, que até então parecia uma sombra distante, finalmente se aproximou. Seu irmão, ele começou a falar. Mas o homem encapuzado, em uma última tentativa de controle, gritou: vocês não têm ideia do que isso tudo significa. Este jogo acabou. A verdade está aqui. Ele não esperava pela polícia, pelas sirenes, pelos gritos da multidão. Um colapso estava prestes a acontecer. E naquele instante, Sofia percebeu que cada segredo guardado, cada escolha feita, agora levava a um confronto inadiável. A bomba era um símbolo, um aviso do que poderia acontecer se todos não enfrentassem a verdade. Não apenas sobre o que queriam, mas sobre quem realmente eram. A pressão aumentava. O que estava em jogo não era apenas R$1 milhão, mas sim a vida de todos. O tempo estava se esgotando e completamente perdidos. Em meio ao caos, Sofia, Rafael e Clara se entreolharam, conscientes de que aquela competição havia se transformado em uma luta pela verdade, uma luta pela sobrevivência. E o que estavam prestes a descobrir mudaria tudo para sempre. Mas o mistério acerca de seu irmão ainda pairava no ar.
tecendo uma teia de desespero e urgência. O homem encapuzado gritava, como se quisesse controlar o mundo ao seu redor. Mas dentro de Sofia, uma tempestade se formava. Ela olhou para a mãe, cuja vida pendia por um fio. E em meio ao caos, algo mudou. O instinto de proteção que surgiu dentro dela era inabalável. Ana olhou nos olhos da filha e sussurrou: Sofia. Ah. Verdade é que seu irmão... Mas a frase ficou presa e as sirenes da polícia soarem mais perto. O homem tinha a arma levantada, mas seu olhar se desfez em uma mistura de medo e raiva. Ninguém teme mais a verdade do que vocês. O que está em jogo é muito maior. Ele apontava a arma como se topasse com um inimigo invisível. As pessoas cercavam o parque agora, gritos ecoavam e Sofia sentia o coração afundar. Mãe, fica comigo! As lágrimas escorriam, misturando-se ao sangue na grama. Ela pressionou a mão de Ana, mas para ela tudo estava escurecendo. E então, surgiu do nada uma explosão. Não era apenas um disparo, era uma detonação ensurdecedora que arrastou a multidão de volta como uma onda. O chão tremeu sob os pés de todos. E a confusão aumentou cegamente. O silêncio foi cortado por gritos de terror. E a cena diante de Sofia se tornou um borrão. Ana! A grita de Rafael ressoou em meio ao caos. Sua expressão era a de quem havia encontrado um novo rumo. Mas sua atenção logo se voltou para o homem encapuzado, que parecia perdido, como se uma sombra o envolvesse. Algo havia mudado naquela figura. Ele não era apenas um agente de caos. Havia uma tristeza refletida em seus olhos. Sofia ficou paralisada. O homem virou-se lentamente, como se finalmente reconhecesse um rosto familiar. Sofia, a voz dele. Tinha um tom distinto, uma dor escondida. Você não deveria estar aqui. A verdade sobre seu irmão. A multidão gritava, o pânico era palpável. Rafael puxou Sofia, mas ela se virou para o homem. Tinha algo nas palavras dele que a atraía, um eco do passado que a impedia de se mover. O que você sabe? Fala, o que aconteceu com meu irmão? Sua voz estava cheia de desespero e determinação, e a resposta que ele deu a deixou em choque. Seu irmão não está longe. Está mais próximo do que você imagina. A confusão no rosto de Sofia se transformou em horror, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma que... Ela nunca esperou! Você está mentindo! Ela gritou. Mas havia uma parte em seu íntimo que sabia que ele falava a verdade. O passado que ela havia enterrado começava a ressurgir como um monstro em sua mente. Ana, com dificuldade, levantou-se. Sofia, não ouça! Mas a verdade do homem era como uma porta aberta, e não havia como voltar atrás. O que ele diz pode te mostrar quem você realmente é. Não só você, mas todos nós. A multidão se aglomerou. As sirenes soavam. O cenário tornou-se opressivo. Sofia olhou para Rafael, Clara e sua mãe. E em meio à luta, uma verdade se estabeleceu. Eles eram ligados de uma forma que transcende todos os segredos. O homem, agora vulnerável, olhou para o céu. E as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu só queria que você soubesse a verdade antes que fosse tarde demais. E com isso, algo dentro dele se quebrou. Seu irmão, ele é parte de tudo isso. E eu sou a razão do seu desaparecimento. O chão sob os pés de Sofia parecia ceder. O que isso significava? Como tudo isso estava interligado? À medida que a verdade se desenrolava,
quem seria realmente o personagem do qual ela se lembrava. O caos alcançava um clímax, mas os novos fatos que emergiam a mantinham presa. E em um último ato de desespero, o homem pareceu se preparar para uma ação radical, como se quisesse que a verdade final se revelasse, custasse o que custasse. Se você não entender isso agora, Sofia, vai perder tudo de novo. O seu irmão, ele é parte de você. E tudo isso pode acabar aqui e agora. Naquele instante, a multidão, a competição, a vida de todos ali presentes mudariam para sempre. As sirenes se aproximavam, mas o clamor por respostas e a busca pela verdade se tornaram o verdadeiro eco a ressoar. O grande tombo da revelação estava prestes a acontecer. O que mais estava escondido? E qual era o destino final de todos eles? Sofia congelou. A cena dramática diante dela parecia se desenrolar como um filme, mas a dor era extremamente real. O homem encapuzado, com a arma em punho, havia quebrado um silêncio absoluto como um relâmpago furioso. O olhar dele estava fixo, um misto de medo e raiva, enquanto a multidão, em contraste, parecia reticente, paralisada pelo medo. Você não deveria estar aqui, ele repetiu, como se isso pudesse mudar alguma coisa. A verdade é muito mais complicada do que vocês pensam. Do que você está falando? Sofia gritou, impotente, enquanto seus dedos tremiam ao redor da mão da mãe. O sangue ainda escorria e a dor na sua alma crescia. Então, num movimento súbito, as palavras de Ana começaram a fluir. Sofia, a verdade sobre seu irmão é mais profunda do que você imagina. Sofrendo, mas determinada a revelar os segredos antigos. As revelações não ditas começaram a emergir. O homem encapuzado parecia perder a racionalidade, rosnando como uma fera encurralada. Você não sabe quem eu sou. Ninguém aqui sabe. Ele estava desesperado, sua voz se aproximando de um grito. E você, Sofia, vai descobrir da maneira mais difícil. Mas antes que ele pudesse continuar, Clara, em um ato de coragem inesperada, se lançou à frente. Não! Pare com isso! Sua voz ressoou, mas a ação trouxe consequências. O homem, apavorado, disparou novamente, mas não em direção a eles. Um tiro ecoou pelo ar e um aplauso surdo seguiu. O impacto da bala atingiu algo, criando uma destruição ao redor. E, repentinamente, o que parecia ser um disparo contra o céu se transformou em um mistério aterrador. Explosões ecoaram e o pânico geral tomou conta. A bandeira, que antes tremulava, agora ardia em chamas. Uma nuvem de fumaça se ergueu, obscurecendo o céu, e sugrados em desespero, as pessoas começaram a correr. Sofia, com o coração na garganta, prestou atenção ao homem encapuzado, que agora estava mais vulnerável. O olhar de derrota se infiltrando em sua expressão. Não é isso que você queria, Sofia! Ele gritou. Mas aí veio a reviravolta. Entre a fumaça e a confusão, alguém surgiu do meio da multidão. Um menino, não muito mais velho que Sofia, com feições que lhe eram estranhamente familiares. Mãe! Ele gritou angustiado, correndo em direção a Ana. A semelhança era inegável. Era como se o passado tivesse ressurgido em forma física. Sofia sentiu suas pernas fraquejarem. O que está acontecendo? Ela parou enraizada no lugar. O homem encapuzado se virou, o prazer de uma revelação cruel atravessando seu semblante.
Finalmente, Sofia! Conheça seu irmão Samuel. O silêncio se instalou. Sofia olhou para a figura conhecida, agora estranha. Como alguém perdido em uma memória distante. O mundo parecia girar ao seu redor. Samuel? Ela repetiu em um sussurro, os pés começando a se mover lentamente em direção a ele. O garoto, aos prantos, estendeu a mão, como se implorasse por ajuda. Vocês não entendem! Somos todos parte de algo muito maior. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Como você pode estar aqui? Sua voz se partiu e a dura realidade do momento tomava conta. A multidão, agora em frenesim total, se dividia entre a fuga e o choque. O que era de fato aquela competição? Não era apenas uma batalha por 1 milhão, mas um ciclo de mentiras que havia crescido como ervas daninhas. Prestes a consumir tudo, a adrenalina jorrava dentro de Sofia. E o nó no estômago se tornava insuportável. Ela queria impedir a verdade de ser revelada, mas sabia que não podia. Tudo o que pensava saber começava a se desgastar como papel queimado. Com um grito, ela se virou para o homem encapuzado. O que você quer de mim? Ele sorriu, e aquele sorriso tinha algo de amargo. Quero que você veja. Quero que entenda que a verdade pode te libertar ou destruir. E nesse momento, Sofia percebeu que cada decisão que havia tomado, cada risco que havia corrido, a levara exatamente a este instante. O passado começava a se entrelaçar com o presente, e as certezas estavam todas prestes a desmoronar. Com o conhecimento do irmão revelado, tudo mudou. O que isso significava para ela? E o que mais estava enterrado nesse legado sombrio? A chaga da revelação não tinha fim. A próxima explosão não seria apenas física, mas emocional. E o que Sofia descobriria determinará os destinos de todos ali. A verdade estava próxima, mas os ecos da corrupção já soavam ao longe. A tensão no ar era palpável. Sofia estava paralisada, encarando o irmão que acabou de conhecer. As palavras de Ana ecoavam na sua mente, como um tambor batendo. Seu irmão, ele está mais perto do que você imagina. Mas a emoção não teve tempo de se estabelecer. Um turbilhão de perguntas a tomou. O que isso significava? Samuel, ela repetiu. O nome saindo como um sussurro, tentando compreender a enormidade da revelação. Agora vocês têm que decidir. Mas antes que pudesse terminar, um estrondo interrompeu a cena. De repente, a bomba que o homem havia deixado cair começou a vibrar, e um estalo agudo ecoou pelo parque. A multidão entrou em pânico, as pessoas gritando e correndo em todas as direções. Torre! Rafael gritou, puxando Sofia pela mão. Mas ela estava presa à cena diante de si. Sofia não conseguia se mover. Ele era realmente seu irmão? O homem encapuzado olhou para ela e fez um movimento súbito, tirando a máscara do rosto. O que ninguém esperava era que sob o capuz estava o pai de Sofia. O próprio homem que ela não via há anos. Seu rosto desgastado e igual ao dela. O choque varreu todos ao redor. A multidão estagnou em um silêncio profundo, como se o tempo tivesse parado. Pai! Sofia mal conseguiu falar. Como você pode? Mas ele a interrompeu. A intensidade em seu olhar era feroz. Sofia, você não entende. Não é só sobre você. É sobre tudo. O que estava acontecendo? O mundo de Sofia virou de ponta cabeça. O homem que estava armado se tornara um aliado, e sua mãe continuava no chão, ferida. Com o coração acelerado, ela fez um movimento involuntário para ir até a mãe. Nunca é apenas isso. Você precisa saber a verdade sobre você,
Sobre nós! O pai disse, a voz tremendo. As sirenes da polícia agora zumbiam mais perto. A multidão estava prestes a ser empurrada para longe. Mas Sofia se sentiu presa. Seus olhos fixos no pai, que parecia tão perdido quanto ela. Você sabe onde está Samuel? O nome saiu como um grito angustiado. O homem encapuzado, o pai, respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. É parte de um plano maior. Um plano que eu nunca quis que você soubesse. A tensão aumentou e Sofia sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. Então, como se o próprio céu tivesse desabado sobre eles, uma nova explosão sacudiu o parque. Pedaços de fumaça e fragmentos do que antes era um dia de competição agora se tornava um caos aterrorizante. A bandeira que caíra antes agora estava em chamas, iluminando as faces horrorizadas da multidão. O que você fez? Gritou Clara, a voz dela se elevando acima do tumulto. Cada palavra parecia ressoar com desespero. Eu não queria que chegasse a esse ponto, gritou o pai. Mas se você não entender a verdade, perderá tudo. Samuel está em perigo e a única maneira de salvá-lo é unindo forças agora. Um pânico gelado tomou conta de Sofia. Samuel era realmente seu irmão, alguém que ela nunca conheceu, mas sentia um laço profundo. O que seu pai tentava esconder por tanto tempo? A vida dela não era apenas marcada por sua condição, mas também pela perda e pela dor de uma família desfeita. Sofia se virou para Rafael e em seus olhos viu a mesma inquietação. O terror e a urgência da situação impulsionaram a adrenalina dentro dela. Nós temos que ir. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Sua voz soava determinada, mas o peso da incerteza pressionava seu peito. Enquanto a multidão lutava para escapar, Sofia olhou mais uma vez para seu pai, que agora parecia mais frágil do que nunca. As sirenes estavam agora eufóricas e a luta entre a polícia e o homem encapuzado se intensificava. Ele estava perdido, mas seu olhar a indicava. A revelação estava próxima de um clímax devastador. Você está disposto a arriscar tudo por ele? As palavras de seu pai eram um grito de guerra. A multidão se separava e Sofia percebeu que o tempo estava se esgotando. Com um último olhar para Clara, decidiu: se for para salvar Samuel, então que assim seja. Vamos descobrir a verdade. E nesse momento, uma sombra passou e a multidão prendeu a respiração. A próxima ação definiria todos os destinos, e o que viria a seguir mudaria tudo. As chamas da verdade estavam prestes a se alastrar. E o caos ainda não tinha terminado. Sofia mal teve tempo de processar a revelação. O caos se alastrava ao seu redor, mas a voz do pai ecoava em seus pensamentos. Samuel está mais perto do que você imagina. A adrenalina tomava conta e seu coração pulsava com uma mistura de medo e determinação. Samuel! Ela gritou, olhando profundamente nos olhos do garoto. Ele, com o rosto manchado de lágrimas, se aproximou, a mão estendida como se buscasse abrigo. Você é meu irmão? As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis em meio ao tumulto. O homem encapuzado, agora revelado como seu pai, olhou para eles. O desespero à vista. Sim, e se não agirmos rapidamente, vamos perder a chance de salvá-lo. Ele gesticulou para a grande fumaça que agora envolvia o parque, o calor das chamas começando a se intensificar. A cena explodiu em uma nova onda de gritos
e correria. Rafael puxou Sofia, mas ela hesitou. E a mamãe? O rosto de Ana estava pálido. O tempo estava se esgotando. Ela precisa de ajuda. Clara se aproximou, com olhos ajudando a guiar a situação. Vamos levá-la, juntos! Enquanto ajudavam Ana, o homem de capuz, agora reconhecido, observou a cena em silêncio. Sofia, você precisa entender o que aconteceu. Os inimigos estão mais perto do que imaginamos. E com essas palavras, a confusão crescia. A verdade cada vez mais distante. Mas a urgência de agir era clara. O pânico na multidão aumentava. As sirenes da polícia ecoavam, iluminando a cena com flashes azuis e vermelhos, enquanto as chamas dançavam ao fundo. Sofia respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. O que mais estava em jogo? E quem mais estaria envolvido? Enquanto Ana começava a se levantar, ainda fraca, Rafael fez um gesto firme. Precisamos sair, agora! Eles formaram um círculo em torno da mãe, garantindo que ninguém a deixasse para trás. O medo os uniu, e Sofia sentiu o calor crescer, não só das chamas, mas do amor pela família. Samuel! Ela gritou mais uma vez, notando que ele estava prestes a recuar. Você vem com a gente! O garoto hesitou. Os medos refletidos em seu olhar. O homem olhou para os filhos. Sua expressão agora carregava um peso de arrependimento e esperança. Não se afaste, meu filho! Juntos somos mais fortes! As palavras percorriam como um vento por entre a tumultuada atmosfera. Sofia estendeu a mão e, naquele momento, Samuel se juntou a eles, puxando-a para perto. A ligação que perdera agora parecia repleta de um poder renovado, como se o passado estivesse finalmente encontrando um propósito. Um estrondo arrasador interrompeu a conexão. O homem encapuzado olhou fixamente para a multidão que tentava fugir. Vocês não conseguem ver? O perigo está aqui e agora! O alerta fez ecoar um sentimento de união. Os olhares começaram a se encontrar, as mãos se entrelaçar. E em uma fração de segundo, Sofia decidiu. Juntos vamos descobrir a verdade. Vamos enfrentar o que está por vir. O eco das suas palavras reverberava no coração de todos. E enquanto corriam em direção à saída, o futuro ainda era incerto, mas agora estava mais claro. Eles lutariam uns pelos outros. Ao chegarem na saída, o homem se virou, as chamas iluminando seu rosto. Sofia, não se esqueça! A verdade pode ser uma arma de 2 gumes! Ele sussurrou, com um toque de desespero, e com isso se misturou a multidão em fuga. E assim, enquanto o caos se desdobrava ao redor deles, Sofia sentiu um fio de esperança. A estrada à frente seria difícil, mas eles estavam juntos. O amor e a verdade eram a chave para superar tudo. E ao olhar para Samuel, com um sorriso nervoso, ela soube que não havia volta. Era o momento de se lançar na desconhecida jornada do futuro. Mas e o que mais estava por vir? O que mais a vida ainda iria revelar? E para você, que acompanhou toda essa história, chegou a hora de garantir que não vai perder as próximas aventuras. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora e impulsione o nosso vídeo, ajudando a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Vamos juntos fazer parte desta comunidade.